Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um papo sobre o mundo de dados. E hoje, pessoal, para a gente conversar sobre um conceito básico, mas muito importante. Qual a definição dos dados? Como que a gente pode definir um dado no nosso dia a dia? Bora lá conversar sobre isso? Bom, pessoal, primeiro de tudo, a gente tem que entender que dados são os fatos que ocorrem no nosso cotidiano e que a gente de alguma forma consegue coletar, tá bom? Então a gente pode falar que são fatos ou ações que acontecem no nosso dia a dia enquanto a gente existe, enquanto a gente vive e a gente consegue coletar de alguma forma. Então, por exemplo, o fato de eu correr. Se eu estou usando, por exemplo, um smartwatch e ele está monitorando quantos passos eu dou, eu tenho os dados dos passos que eu dei. Se está chovendo e eu tenho alguma forma de saber que a chuva está acontecendo e coletar dados meteorológicos dessa chuva, eu tenho os dados, como eu disse, meteorológicos dessa chuva, tá? Então, o que são dados? Dados são os fatos que ocorrem no nosso cotidiano, são as ações que ocorrem no nosso dia a dia, na nossa vida, tá bom? Os dados, agora, pessoal, a gente pode dividir em duas grandes categorias, tá? Os dados que são estruturados e os dados que são não estruturados. O que é um dado estruturado? Um dado estruturado é aquele dado que, de uma forma bem leiga, assim, bem generalista e fácil de compreender, são aqueles dados que a máquina consegue entender. Então, por exemplo, você tem lá uma tabela no seu Excel e você faz o upload dela num Alteryx, por exemplo, ou num Power BI ou num Tableau. Assim que você faz o upload dessa tabela, o sistema consegue entender que dentro daquela tabela eu tenho campos, e esses campos eles podem ser numéricos, alfanuméricos, eles podem ser campos de imagem, enfim, o sistema entende de uma forma geral do que se tratam aqueles campos. Quando é numérico, ele consegue ele te permite até fazer contas. Quando é campo texto, ele te permite transformar em letra maiúscula ou minúscula, ou seja, eu imputo esses dados no sistema e ele consegue entender o que esses dados são, né, a característica desses dados. A esses dados que o sistema consegue ler, consegue entender, a gente chama de dados estruturados, tá bom? Agora existe um grupo de dados que eles já são mais difíceis de entender, de o sistema conseguir compreender e conseguir saber do que se tratam. Por exemplo, a gente tira uma foto. Ou de repente, sei lá, você faz um screenshot desse vídeo que eu tô gravando para vocês, pega a minha imagem e faz o upload dela no seu Alteryx, por exemplo, tá? Quando você fizer o upload, o Alteryx vai entender que esse é um arquivo de imagem. Então, o Power BI, por exemplo, se você for colocar no dashboard, ele vai entender que isso é um arquivo de imagem. Mas, se por exemplo eu quisesse saber se a minha expressão naquela foto é uma expressão de alegria, ou uma expressão de tristeza, ou uma expressão de satisfação ou de insatisfação, por exemplo, eu teria que analisar todas as linhas, os traços do meu rosto dentro da imagem para poder comparar com o banco de dados de imagem e dizer se eu tô feliz ou triste dentro daquela fotografia, tá bom? Então fica muito mais difícil da gente compreender. A gente começa a ir para um caminho de dificuldade de interpretar aquilo que de primeira foi imputado no sistema. Quando o sistema não consegue entender de primeira, ele precisa de mais análise para interpretar os dados, a gente chama esses dados de não estruturados. Então, em linhas gerais, arquivos de imagem tendem a ser dados não estruturados porque ele vai exigir um pouco mais de machine learning, de algoritmos para eu conseguir interpretar, analisar e interpretar, tá bom? Então essa basicamente é a diferença que eu tenho entre esses dois tipos de dados. Os estruturados, aqueles que o sistema consegue ler, e os não estruturados, aquele que o sistema precisa de uma ajuda, de um apoio, talvez, possivelmente de um algoritmo de machine learning para conseguir extrair, fazer alguma coisa ali, beleza? Então a gente divide os dados nessas duas categorias. Tá, e agora, o que a gente pode falar ainda dentro do mundo da definição? A gente já sabe que dados são os fatos do cotidiano e que podem ser divididos em estruturados e não estruturados. Como que as empresas tiram valor desses dados? Como é que a sua empresa onde você trabalha, você como analista de dados, arquiteto de dados, engenheiro de dados, enfim, consegue gerar valor para a empresa na qual você está trabalhando? Quando as empresas conseguem coletar esses dados, agrupar esses dados e, de certa forma,
sumarizá-los para conseguir tomar uma decisão, tá? Então, quando a empresa tem essa capacidade de pegar esses dados que são amplos, múltiplos, tá, pessoal? Então, se você na empresa, por exemplo, tem um sistema de CRM, o sistema de CRM é um sistema que faz a gestão do funil comercial, né, do relacionamento com o cliente. Então, eu tenho lá um lead. Ele entra, o lead é aquela primeira pessoa que pode se tornar interessada no produto. Eu faço um trabalho com ela, ela se torna um lead qualificado, ou seja, um lead que tem interesse no meu produto. Eu trabalho um pouco mais com esse lead, ele se torna um prospect mesmo, alguém que... Um prospect não, né? Ele se torna de fato uma pessoa que eu negocio, tá? Então, ele deixou de ser só um lead qualificado e passou a ser alguém que eu estou negociando, tá bom? Um potencial consumidor do meu produto. Aí eu faço essa negociação, faço a cotação e fecho o negócio. Então, eu tenho todo esse funil de vendas dentro do meu CRM. Esse trabalho, eu consigo extrair todas as etapas do meu sistema. Então, eu consigo ter os dados de quantas pessoas eu estou no primeiro estágio do meu funil, quantas pessoas eu estou no meio do meu funil negociando ou quantas pessoas eu já fechei negócios. Até aí tá tudo certo, eu tenho dados sobre toda a jornada. Mas eu tenho também os dados dos sistemas que trouxeram esses leads para o meu CRM. Por exemplo, eu tenho um website, no meu website eu tenho um formulário. Pessoas preenchem esse formulário e quando preenchem, ela se torna um lead dentro do meu CRM. Eu vou usar aqui o meu Analytics do meu website para trazer as informações desses leads, de quantas pessoas preencheram formulários. Notem aí que a gente está falando de dados vindos de um canal específico, que é o website da empresa, dados indo de toda a jornada do cliente dentro do CRM da empresa, então eu tenho múltiplas fontes de dados. Só que aí eu trabalho, por exemplo, na área de marketing, tá? E a função da área de marketing não é vender, não é fazer negociação com clientes. A função da área de marketing é, por exemplo, atrair mais leads. Faz sentido que o meu dashboard de marketing trabalhe com todos os dados disponíveis que eu falei para vocês agora? Você acha que faz sentido? Fala aqui no comentário o que você acha. De fato, pessoal, eu tenho dados do site, de quantos usuários acessaram o site. No Analytics do site eu posso saber quantas pessoas acessaram o site, quanto tempo elas ficaram em cada página do site, quantas preencheram o formulário, e aí depois eu vou ter todos os dados do CRM. Quantas dessas pessoas que preencheram o formulário se interessaram pelo produto, iniciaram uma negociação, pediram cotação e fecharam o negócio. Se eu, enquanto área de marketing, preciso simplesmente ter a missão, simplesmente não que é um trabalho muito pesado e difícil, mas se a missão da minha área é trazer mais leads para a empresa, os dados que eu, enquanto marketing, vou trabalhar são os dados do Analytics e possivelmente os dados do CRM até que esse lead qualifique, se mostre uma pessoa interessada para negociar com a minha empresa. Dali para frente, pessoal, no funil já é um outro departamento que vai trabalhar. Se eu, enquanto marketing, quiser trazer todos esses dados para trabalhar dentro da minha área, sabe o que vai acontecer? Eu vou perder meu foco. Então, de repente, eu vou pegar um painel, vou estar analisando dados de negociação comercial, enquanto a missão da minha área é atrair leads. E aí, se eu não estou conseguindo fechar negócio com esses leads que eu estou atraindo, por uma falha, de repente, num processo comercial, eu tendo a olhar essa informação comercial e achar que o problema é minha área de marketing que está trazendo pouco lead ou lead que não serve. E aí eu vou fazer um trabalho, talvez, de correção de rota dos leads que eu estou atraindo, mas pode ser que o problema do lead não é o lead que eu trago, é como a minha área comercial negocia, o approach de venda que eles fazem com aquele lead. Percebem que existe aqui um cross entre áreas, né? Duas áreas trabalhando o mesmo conceito, duas áreas trabalhando os mesmos dados, só que com focos totalmente diferentes. Então, respondendo, né, aquele tópico que eu coloquei, como as empresas se beneficiam com o uso de dados? Quando elas têm essa inteligência para pegar os dados que são aderentes à missão dos departamentos, de cada um dos departamentos da empresa, e colocar eles dentro desse contexto, tá? Quando a empresa mistura tudo, a tendência é você ter muitos dados, mas pouca tomada de decisão assertiva. E aí a gente chega aqui no último passo, aqui no último conceito do papo que eu queria ter com vocês sobre a definição dos dados, que é: e como a empresa vai conseguir trazer essa inteligência de negócio para saber qual dado usar?
ela vai conseguir por meio de analistas de dados. Então, o profissional de dados, nós, enquanto profissionais do mercado de dados, temos a missão de saber entender quais são os objetivos de negócio, para a gente linkar esses objetivos de negócio a quais dados são relevantes para o nosso trabalho e aí sim construir análises de dados que são direcionadas para aquele objetivo da área de negócio, tá bom? Então, o nosso papel é justamente trazer essa inteligência, fazer esse filtro. Então, se eu sou um analista de dados de marketing, eu trago dados até o lead qualificado. Eu vou trazer coisas do CRM, vou trazer mais uma parte das coisas. Se eu sou um analista de dados comercial, eu vou saber que a minha jornada começa no CRM, no lead e termina no negócio fechado ou não fechado, tá bom? Eu não vou trazer necessariamente dados do Analytics da empresa, do website da empresa. Então, o analista de dados ele precisa saber fazer esse filtro e trazer dados contextualizados ao objetivo da área de negócio que ele está trabalhando, tudo bem? Então, dessa forma, pessoal, eu encerro aqui com vocês esse papo sobre definição de dados. Espero que eu tenha sido claro, né? Então, dados, resumindo, né? Dados são os fatos do cotidiano, eles podem ser estruturados ou não estruturados. As empresas precisam saber dar contexto para esses dados, de forma que eles ajudem na tomada de decisão. E para que as empresas consigam fazer isso, elas utilizam os analistas, os profissionais do mercado de dados que têm essa missão de trazer essa inteligência de negócio ou o famoso Business Intelligence, beleza? É isso por hoje, galera. Dá uma checada se você ainda não é inscrito no canal. Se não for, se inscreve, deixa o like se você gostou desse vídeo, compartilha esse conceito com mais pessoas que você acha que pode ser interessante aprender sobre isso. De repente tem muita gente aí trabalhando no mercado de dados e não tem essa noção das diferenças ou das missões ou do benefício dos dados para a empresa que ela trabalha, tá bom? Então compartilha esse conteúdo, vamos expandir a nossa comunidade e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Até a próxima. Tchau, tchau!